Gente inteligente, oi! Depois de tanto tempo, o canal Literação está de volta com uma nova proposta, com um novo formato. Lembrando que nós temos o canal do YouTube e também temos o podcast, como for aí mais conveniente. A nossa proposta, o nosso lema sempre foi ler e fazer acontecer. Então, nós vamos trazer aqui análises de livros, mas sempre não é um resumo, como vocês já sabem, não são dicas, é sempre com o propósito de compartilhar conhecimentos e lições aprendidas. E dessa forma poder ser um pouquinho útil, assim, a leitura que cada um de nós fazemos, ser útil tanto para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, quanto também para passar adiante. Eu acho que boas ideias são feitas para isso, para passar adiante e assim ajudarmos a construir algo maior e melhor, não é? Então, sem mais delongas, o livro que eu comecei o ano de 2022 foi o Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temm. É um sobrenome assim meio complicado, mas depois vocês podem ver aqui. Quem está no YouTube e no podcast podem pesquisar. Produtividade para quem quer tempo. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. E acho que é um tema muito conveniente para começar o ano de 2022, ou qualquer ano que seja, porque o ano novo sempre traz as metas, as resoluções. E eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer isso, de visualizar as minhas metas futuras e onde eu quero chegar. E todos nós precisamos precisamos ser produtivos, né? Para dar conta do tanto de coisa que nós temos que fazer e também para fazer aquilo que nós queremos. E eu começo esta análise com uma frase retirada mesmo do texto do autor, a frase do autor, por isso abre aspas. Essa frase não é minha, ele diz: você mede a sua produtividade por uma relação de comparação entre esforço e resultado. E nós vamos começar esta análise com esta frase. E lembrar assim, eu acho que ainda, mesmo em 2022, ainda aquela mentalidade do sacrifício, ela ainda é muito valorizada, não é? Você tem que se sacrificar, você tem que dar tudo de si. E eu percebo que isso é importante em algumas situações, mas não o tempo todo. Porque eu acho que isso acaba por nos trazer assim, uma angústia muito grande, porque ninguém é capaz de dar conta de tudo o tempo todo. Então, eu acho que gera expectativas muito irrealistas, ou não realistas. Ok, então vamos lá começar mesmo a análise de acordo com a leitura deste livro, lembrando que é a minha interpretação, tá? Então é assim, nós primeiro temos que saber separar as tarefas. Então aqui nós temos dois tipos de tarefas, tarefas de produção e as tarefas de ocupação. Acho que os nomes são assim bem autoexplicativos, mas mesmo essas tarefas, elas se subdividem em duas categorias, subcategorias cada um. As tarefas de produção existem as com margem e sem margem. As tarefas de ocupação são as obrigatórias e as dispensáveis. Eu vou começar pelas tarefas de ocupação obrigatórias, tá? Todos nós temos que fazer coisas que nós somos obrigados a fazer, pagar contas, cuidar da casa, quem tem filho, cuidar dos filhos. E não é por ser obrigatória que tem que ser não prazerosa, né? Eu espero que seja, principalmente esta. Mas são tarefas de ocupações obrigatórias. Nós não conseguimos dispensá-las ou ignorá-las. Elas têm que ser feitas. As dispensáveis, como o nome mesmo diz, são aquelas que eu gosto de dizer, assim, na minha cabeça que faz sentido, são aquelas puramente de entretenimento, ok? Então, assistir Netflix até a temporada final, da primeira até a última, são as mídias sociais, passar tempo no Facebook, no Instagram, ou às vezes até dormindo
tempo demais, mais do que é necessário. Enfim, são tarefas de ocupação dispensáveis. As tarefas de produção são todas aquelas, já para resumir, são todas aquelas que nos levam a obter resultados que nos fazem alcançar a nossa meta final. Todas essas são tarefas de produção. E elas são aqui divididas em duas, com margem e sem margem. A grande diferença está: com margem é você conseguir realizar tarefas de produção, obter resultados que te levem a alcançar a sua meta e fazer isso em um tempo hábil, ou fazer isto em menos tempo, de tal modo que ainda te sobra margem para fazer a tarefa seguinte. E com essa margem, aí sim, com esse tempo extra, você pode usá-lo da forma que bem entender, mesmo que seja, por exemplo, com ocupações dispensáveis, mesmo que seja, ok, agora eu terminei, tenho tempo, tenho margem, vou assistir uma temporada completa da minha série favorita. Então, existe uma diferença aí. As tarefas de produção com margem te dão essa possibilidade. Nós, muitas vezes, invertemos esta ordem. E as tarefas de produção sem margem, elas, como o nome mesmo já diz, você obtém os resultados, você consegue fazê-los, só que você nunca tem tempo sobrando. Uma atrás da outra, você sempre sente que nunca tem tempo para nada, apesar de que você está caminhando para a realização das suas metas pessoais. Bom, numa segunda parte, o livro faz aqui uma diferenciação entre os níveis de produtividade. O autor separa os níveis de A a E, né? Sendo o A a pessoa mais produtiva, e a pessoa de nível E de produtividade praticamente não existe, não demonstra produtividade. De uma forma resumida, vamos começar pelo nível E. É óbvio que vocês já sabem, não é? Gente inteligente, vocês já sabem que o nível ele vai oscilar de acordo com o tempo que você gasta em cada uma dessas tarefas, quer sejam elas de ocupação ou quer sejam de produção, tá? Então, o nível E, por exemplo, é uma pessoa que gasta muito mais tempo com tarefas de ocupação dispensáveis, ainda por cima, do que tarefas de produção de produção sem margem. Já não vamos nem com margem, porque ela ainda nem chegou lá. Essa pessoa ainda está ocupada ou ocupando o seu tempo com nada produtivo, não é? É aquela pessoa que passa o dia nas redes sociais, passa o dia assistindo as suas séries favoritas, passa o dia dormindo e não produz nada. O nível D a pessoa continua tendo mais tarefas de ocupação do que de produção. Mas pode ser, vamos dizer que é aquela pessoa que sobrevive, porque ela faz as tarefas de ocupação obrigatórias. Então, é uma pessoa que cumpre ali o seu dever e pronto, mas depois não tem tempo para ela mesma, não faz nada para ela mesma. Então, paga as suas contas, faz o seu trabalho certinho, mas trabalha para os outros. Praticamente não trabalha para si, porque não tem tempo para as suas próprias tarefas de produção. O nível C, ele já tem aí um equilíbrio entre tarefas de ocupação e tarefas de produção. Ou seja, é igual o tempo que essa pessoa oferece as tarefas de ocupação, sejam elas dispensáveis ou obrigatórias, é igual às tarefas de produção. Eu até poderia já aqui dizer que eu, neste momento, acho que me encaixo neste nível, o que não é bom, porque quando a gente quer chegar em algum lugar e ainda não lá chegamos, obviamente, é preciso produzir mais do que se ocupar. Então, temos aqui o nível B e o nível A. Eles não têm, assim, uma diferença muito grande, a não ser que o nível B, essa pessoa tem mais tarefas de produção sem margem, enquanto que o nível A
tem tarefas de produção com margem. Então, são pessoas que sabem focar o seu tempo em tarefas de produção e não de ocupação. Mas o nível B não tem margem. Então, está sempre correndo atrás das suas obrigações e não tem tempo para nada. Enquanto que o nível A tem margem, e aquilo que nós já dissemos, tem margem e consegue ter tempo livre depois de já ter tido resultado. Muito bem. Então, volto novamente a retirar uma frase do próprio texto. Então, abre aspas, e o autor diz assim: produzir é você fazer o que é necessário na direção da realização dos seus sonhos. O resto é se ocupar. Porque depois que nós já dividimos as tarefas em produção e ocupação, e já vimos quais são os níveis de produtividade de cada pessoa, e agora já é possível você ter alguma ideia de onde se enquadra, apesar de que isso oscila. Pode ser que você pule de um nível para outro, isso é normal. Mas às vezes pode surgir a dúvida de, ok, mas como é que eu sei se eu estou produzindo ou se eu estou me ocupando? Eu acho que o autor explica muito bem essa questão. Toda vez que você estiver fazendo uma atividade que você não tem muita certeza se ela tá te fazendo produzir ou se ela só está te ocupando tempo, ainda que ela tenha que ser feita, não é? Quer ter. Então, quando você se pergunta se esta tarefa está produzindo resultados que te levem a esta meta final, a este quebra-cabeça, esta figura, toda vez que a resposta for sim, então você está produzindo. Quando a resposta for não, você está se ocupando, tá? Ou seja, você produz quando faz todas as tarefas ou etapas que seja necessária para alcançar a sua figura, a figura do seu quebra-cabeça. Então, é um jeito aí de conseguirmos ter em mente. Faça essa autoavaliação, ok?